Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio. Nesse momento a gente está aqui em Brasília, nos estúdios do site www.percursos.com.br e vamos começar agora o módulo de gestão pública. Vamos começar o módulo de gestão pública falando da evolução dos conceitos relativos à administração pública. Vamos falar de governo, vamos falar de Estado, vamos falar de sociedade e vamos falar em especial da evolução dos sistemas e dos modelos de administração pública, desde as características básicas do patrimonialismo até a administração pública gerencial. Beleza? Tranquilo? Na tela para o nosso primeiro slide. Introdução básica à administração pública. A administração pública é a responsável pela máquina do Estado. Se a máquina não anda, o povo fica insatisfeito, ameaçando a democracia. O verdadeiro papel de uma administração pública eficiente, zelar pela imagem do governo e do Estado, oferecendo bons serviços à população, ou seja, cumprindo as políticas públicas, né, e estabelecidas, executando o que deve ser feito. Tudo que deve ser feito pelo governo, tudo que deve ser feito pelo Estado, tudo que deve ser feito pela sociedade, deve ser feito pela administração pública. Fechando em mim, por favor, muito importante. Queridos alunos, olha só uma coisa importante. A população, o cidadão, é aquele que contribui para a administração pública. O cidadão é aquele que paga os seus impostos. O cidadão é aquele que, custeia o funcionamento da máquina pública. Então, compete a esta máquina pública, tendo uma boa governança, uma boa capacidade gerencial, prestar serviços de qualidade, prestar serviços de excelência, serviços que vão ao encontro da necessidade, dos anseios da população. Então, o verdadeiro papel de uma administração pública eficiente é zelar por serviços de qualidade, zelar por serviços de excelência, ter serviços que vão ao alcance da necessidade da população. Esse é o verdadeiro papel. Professor, a administração pública brasileira tem cumprido bem este papel? Isso é uma resposta para você responder, né? Eu pergunto para você, todos os serviços públicos são serviços eficientes? Não é assim? Por quê? Será que a administração pública está cumprindo de fato seu verdadeiro papel? Beleza? Vamos para o segundo slide na tela para a gente entender bem essa problemática. Olha só que interessante. Muitas vezes calados e reservados, os milhões de servidores públicos cumprem o seu dever para com o povo e para com o governo, seja no nível nacional, estadual ou municipal. Ou seja, os servidores públicos são aqueles diretamente envolvidos na prestação dos serviços governamentais básicos, fazendo funcionar a administração pública. Ou seja, a atividade ligada à implementação das políticas públicas ou realização das metas públicas. Cabe executar as leis e executar os objetivos do Estado. Executar os objetivos ligados ao Estado. Beleza, pessoal? Fechando aqui em mim, para você entender este raciocínio importante, queridos alunos, você, futuro servidor público federal, estadual e municipal, vai ser aquele, investido de um cargo público que, em nome da administração pública, vai ser aquele que, de fato, vai executar os serviços de governo, vai executar os programas de governo. Você vai ser aquele que vai contribuir para a boa governança pública, ou seja, para que os serviços públicos, para que a capacidade gerencial do governo, para que a capacidade do governo seja, de fato, executada,
de forma que a população, o usuário do serviço público, tenha de fato um serviço de qualidade, um serviço de eficiência. Então, o seu trabalho enquanto servidor público vai ser essencial. Você vai participar da gestão, você vai participar da máquina pública. Beleza, queridos? Fecha no nosso slide na tela, vamos para o nosso terceiro slide. Próximo slide, por favor. Agentes públicos. Quais são as normas legais aplicáveis? Constituição Federal, do artigo 39 ao artigo 41. O Código de Ética do Servidor Público Federal, decreto 1171 de 1994, que é da época ainda do finado governo Itamar Franco, e a Lei 8.112/90. São as leis que tratam, que regem a atividade, a função, formas de investidura, né, formas de nomeação e as demais situações relativas ao servidor público. Próximo slide. Olha só que interessante, pessoal. O que é política? Segundo Schmitter, solução pacífica de conflitos, principalmente os conflitos referentes à distribuição e alocação de recursos públicos. Quando a gente fala de política pública, o que é política pública? Conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Veja que à sua esquerda eu coloquei duas figuras. Uma figura onde você tem várias mãos, e essas várias mãos abraçando, vamos dizer assim, um país, uma nação, ou o mundo em especial. Quando você vê embaixo um aperto de mão, o que você vê? O que você tem uma ideia de pessoas se cumprimentando? Ou seja, pessoas que com um acordo, com uma negociação, destinam, né, a alocação, ou seja, a forma mais correta, ou seja, a vontade da maioria para alocar recursos. Fechando aqui em mim, olha que interessante. Queridos, uma coisa importante. O conceito de política tem sido um conceito que nos últimos anos tem sido um conceito deturpado. Queridos, não confunda política com a má atuação de alguns políticos. São coisas diferentes. Queridos, política nada mais é do que vontade da maioria. A maioria define, a maioria decide os rumos de uma sociedade. É uma solução pacífica, discussão no sentido de melhorar a qualidade de vida de um povo, qualidade de vida de uma população, qualidade de vida das pessoas. E essa política e essa melhoria de qualidade de vida tem a ver com a alocação imperativa de recursos. Até porque, depois que se elaboram as políticas públicas, onde você define os programas de governo, segundo o orçamento público, onde esse dinheiro deve ser melhor alocado, o que acontece? Define-se isso, define-se as políticas públicas, elabora-se, consequentemente, o orçamento público. Se a gente tiver numa visão moderna de orçamento participativo, significa dizer que há a disposição do governo em discutir com a população, ou seja, discutir, não é, com as pessoas que fazem parte da comunidade, quando isso for possível, quais serão os programas de governo que serão programas de governo prioritários para uma população. Depois de discutidos esses programas de governo se transformam em leis, principalmente as leis relativas ao orçamento público, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Então a política é a discussão pacífica, resolução pacífica de conflitos que vai dar origem a uma alocação imperativa de recursos. E essa alocação de recursos vai vir via lei do orçamento ou as leis orçamentárias. Tudo bem? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, também conhecida como lei de meios. Beleza? Próximo slide na tela, acompanhe comigo. O que é o Estado? Conjunto de poderes políticos que constitui uma nação. O que é o Estado?
organismo político administrativo que tem ação soberana, ocupa um território e é dirigido por um governo próprio e se constitui de uma pessoa jurídica de direito público internacionalmente conhecida. Então, Estado, organismo político administrativo. Ou seja, claro que a gente vai ver que o Estado vai ser dirigido por pessoas. A gente vai ver isso. Uma nação precisa governar, tem que ter governabilidade, pois sem capacidade de governo, o povo não torna legítimo esse governo. O povo não aceita a sua autoridade. Assim, o Estado precisa do governo, a administração, o poder executivo. Então, o Estado tem que ter governabilidade. Alguém tem que ter poder, tem que ter legitimidade para governar. E quem tem governabilidade, para que exerça um bom governo, tem que ter governança, capacidade de governo, capacidade gerencial. Fecha aqui em mim. Olha só que interessante. O Estado, organismo político que tem ação soberana. O Estado é soberano. Significa dizer que o Estado tem que ter alguém para geri-lo, para gerir as políticas públicas, para gerir o patrimônio público e para executar as funções estatais. O Estado, a gente vai ver que ele vai ter o governo como seu representante, em especial os poderes, em especial aquele que executa os programas de governo, que é o poder executivo.